Olá meninas, tudo bom? Hoje é sexta-feira, 12 de outubro de 2018. Nós estamos no nosso 19º dia do propósito Caminhada de Oração 3. O tema de hoje é: o incenso não pode parar e nem o fogo apagar. Nós estamos na reta final do nosso propósito. Falta apenas mais 2 dias para a gente chegar ao fim de 21 dias nos consagrando, nos dedicando ao Senhor e recebendo várias palavras maravilhosas que Ele tem nos ensinado, não é mesmo? Então vamos para o tema de hoje. Esse tema já estava no meu coração desde o princípio e eu já estava meditando nele para que a gente possa falar sobre isso hoje. Ontem nós falamos sobre Moisés, homem dos montes, né? E o livro de Levítico, que eu vou ler agora, o capítulo 6, versículo 9 ao 12, os cinco primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. E ele ali está toda a direção de como deveria seguir o povo, né? Como é que o povo tinha que se comportar em vários aspectos, em vários assuntos da vida do povo. E aqui vai falar sobre como que o sacerdote devia fazer, né? Deus mandou Moisés separar Arão, que é o seu irmão, com seus filhos, para ser sacerdote. E o sacerdote tinha essa responsabilidade de estar diante de Deus em todo o tempo. E aqui está falando sobre isso. O que que o sacerdote tinha que fazer? Do serviço do sacerdote era não deixar que o incenso acabasse ali no sacrifício e que o fogo não se apagasse. Então vamos lá. Moisés, ó. É Levítico capítulo 6, versículo 9. Dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Agora vamos pular para o 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Era um turno, irmãs. Eu não vou falar muito sobre o sacerdócio, mas existia turnos. Eles tinham que trocar de turnos para que aquele fogo, aquele incenso nunca se apagasse. Era uma ordem de Deus, que aquele fogo tinha que estar continuamente queimando na presença do Senhor. Jesus veio, fez o sacrifício, ele é o sacrifício, ele é o fogo consumidor, né? A palavra de Deus diz que nosso Deus é fogo consumidor. Mas olhando para o Antigo Testamento, para esse lado figurativo do sacerdócio, do serviço do sacerdócio, é o que eu quero tentar falar um pouquinho hoje. A palavra de Deus diz em Apocalipse que nós somos, o Apocalipse 1, capítulo 6, e da parte de Jesus Cristo, que é o fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Em Apocalipse está falando aqui que Deus nos criou como reis e sacerdote para Deus e nosso Pai. Muitos de nós queremos só ser reis, né? É o que nós falamos de Esther. Maravilhoso reinar, maravilhoso ser a rainha, né? Ter autoridade, mas nós temos outro chamado, e esse é o primordial antes de reinar: ser sacerdotes do Senhor. Nós somos sacerdotes do Senhor, nós somos sacerdotisas do reino do Senhor. E eu quero ler também Jeremias, capítulo 9, capítulo 20, versículo 9. Essa, essa música que eu vou deixar hoje, irmãs, ela fala dessa frase, desse versículo. Tem sido minha música do ano, né? Eu já comentei que eu sou movida à música. Eu tenho a música do ano, eu tenho a música do mês, da semana. E a música do ano era essa que eu vou deixar hoje, que se chama Deixa Queimar. E esse versículo, nossa, ele assim, quando eu descobri essa canção no começo do ano,
eu entendi o que é que acontece dentro de um homem e de uma mulher que realmente ama a Deus. Então vamos no versículo 9 do capítulo 20. Jeremias, irmãs, era um profeta, ele sofreu muito porque, como eu falei ontem, quando a pessoa sobe para o monte, quando a pessoa tem uma comunhão com Deus, quando ela quer fazer a vontade de Deus, quando ela quer entender os propósitos de Deus, ela acaba sofrendo muito, porque ela vê muita coisa antes, né? Como eu disse um pouquinho ontem, e ela enxerga as coisas diferente e ela sofre porque ela quer fazer a vontade de Deus, mas o povo tem a vontade deles também, tem o livre-arbítrio deles. E era difícil porque Jeremias vinha, dava uma palavra, chamava o povo para viver aquilo que Deus tinha, mas o povo, muitas vezes, na sua obstinação, não queria. Então, ali ele era preso, ele era açoitado, ele passava dificuldade, mas aqui nesse versículo vai falar sobre isso, né? Começa falando que ele era muito zombado, mas aí no versículo 9 fala: quando eu pensei, eu não vou me lembrar mais dele, e eu já não vou falar mais o seu nome. Isso era Jeremias falando sobre o Senhor, que ele não ia mais, talvez, pensar em Deus, falar no nome de Deus. Então isto me foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Então Jeremias está dizendo que ele não podia nem cogitar a ideia de não falar de Deus, de não pensar em Deus, porque existia um fogo ardente cerrado nos ossos dele. E isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é algo sublime, isso é o que Deus quer para nós, né? O Senhor tem nos chamado, irmãs, para ser tochas vivas. Nós somos, ao mesmo tempo que nós somos o, o fogo que queima no altar, nós somos o incenso, nós somos o sacrifício, nós somos os sacerdotes. Então vamos tentar colocar isso em ordem. Nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes do Senhor. Aqui está falando que a cada manhã, até o anoitecer, é um círculo que não pode parar. Esse fogo não podia parar. Então nós somos chamados para isso, né? Nós somos chamados para ser o sacerdote. Nós somos chamados para ser o sacrifício que vai nesse altar. Porque se tem fogo, tem sacrifício. E qual é o sacrifício? Eu li em Romanos, vou ler de novo. Deixa eu achar aqui, peraí um pouquinho. Romanos capítulo 12 fala sobre. Aqui, vamos lá. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos que ser esse sacrifício vivo. Nós temos que viver essa vida sacerdotal. Também falei que a maioria das religiões, elas, elas têm o seu estilo de vida, né? E infelizmente, nós, os cristianismo, nós que estamos com a verdade, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho à vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele, que Ele é o verbo, que Ele é a palavra. Nós que estamos com a verdade, somos, infelizmente, os mais relaxados, né? Hoje em dia, é, foi, sei lá o que que aconteceu, foi tirando isso da nossa cabeça. Não, nós não precisamos fazer muita coisa. Então, nós não temos não sei não sei se posso usar essa palavra ritual, porque pode soar estranho para muitos, né? Pode soar místico, mas a palavra de Deus em todo tempo fala que os rituais, né, do sacrifício, da consagração. Se você ler Levítico, Números, Deuteronômio, você vai ver que era
o Senhor dando direções de como aquele povo devia fazer, né? Como que tinha que consagrar uma criança, como que tinha vários, não vou, né? Tá entendendo o que eu tô dizendo, né, irmã? Rituais, porém, cerimônias, vamos botar cerimônias. E então, o crente não tem muito isso. O cristão não quer saber de nada. E quando fala de cristãos brasileiro, piorou. Porque nós já temos essa debilidade, nós já temos essa deficiência de disciplina, de organização, de cultura, de tradições, né? Nós não somos um povo que, como os italianos, que tem a sua tradição, os portugueses, os alemães, enfim, nós somos um povo misturado, glória a Deus por isso, Deus quis que fôssemos assim, somos a nação mais que mistificou todas as raças, isso é maravilhoso, Deus tem um propósito nisso, mas nós também temos que resgatar isso da disciplina, da organização, é, de tradições, né? Não estou falando de virar religioso, mas ter uma rotina. Vamos colocar uma rotina. Olha, a palavra soou mais gostosa. Ao invés de dizermos rituais, vamos dizer rotina. Nós precisamos disso, dessa rotina espiritual. A rotina, irmãs, ela traz equilíbrio, ela traz segurança. Quando nós temos um bebê, o que é que mais vai direcionar esse bebê a ser uma criança que vai desenvolver tranquilamente, crescer sadiamente? A rotina, não é verdade? É o horáriozinho do banho, da comidinha, do soninho. Nós precisamos dessa rotina espiritual. Ai, como Jesus é lindo, eu aqui quebrando a cabeça para falar uma palavra tremenda e ele me traz a rotina, né? Deus é demais. Então, nós precisamos da rotina espiritual. E Deus estava dizendo ali para o sacerdote: essa é a rotina de vocês, esse é o chamado de vocês. Arão e os filhos foram chamados para isso, uma rotina espiritual e que o fogo não pode apagar. Como está sendo a nossa rotina espiritual, irmãs? Nós vamos acabar esse propósito. A partir de segunda-feira não tem mais o propósito. Como que está sendo? Por isso que eu gosto de propósito, porque propósito estabelece rotina, propósito nos educa, propósito nos ensina. Vocês viram como que é maravilhoso por 21 dias ouvir a palavra? Mas será que você vai ter que esperar a pessoa sempre estar fazendo um devocional para você ouvir a palavra? Não, comece tendo a sua rotina espiritual. Comece sendo o sacerdote. Todos os dias de manhã, eu sou uma sacerdotisa do Senhor, eu sou uma sacerdote do Senhor. Preocupe-se, em primeiro lugar, agradar ao rei, como Esther fez. Um banquete para o rei. O banquete para o rei é isso, da gente levar a ele o incenso. Então, nós somos sacerdotes, nós somos o sacrifício, nós somos o fogo que queima. Aqui está falando em Jeremias que ele tem um fogo queimando dentro do coração dele. Para que a gente consiga viver coisas grandes, para que a gente consiga crescer espiritualmente, chegar a níveis que nunca imaginamos, nós precisamos ter esse fogo dentro de nós. Se você não tem esse fogo dentro de você, se você está ouvindo esse devocional e pensa assim: eu não sinto nada disso, eu vou na igreja, eu ouço a palavra, eu gosto, mas não estou entendendo nada que você está falando, eu não sinto fogo nenhum, para mim tanto faz, como diz minha mãe, a água correr para baixo ou correr para cima. Você precisa ter esse encontro com o Senhor e dizer: Senhor, coloca essa brasa viva dentro de mim. E quando ele colocar, irmãs, você vai ser outra pessoa. Nada vai te tirar do caminho do Senhor. Mas você não pode deixar esse fogo apagar. Porque quando o fogo apaga, nós esfriamos. E quando nós esfriamos, aí nós estamos sujeitos a viver tudo que o mundo enfiar dentro da nossa cabeça. Porque o que nos livra do mal é esse fogo que queima dentro de nós. É essa alerta que vem dentro do nosso espírito dizendo: você não pertence a esse mundo, minha filha. Isso não condiz com você, isso não condiz com o seu chamado, isso não condiz com o seu estilo de vida. Isso, sai fora disso. Não ande por esse caminho. É esse fogo que traz essa direção. Quero ler Salmo 13, versículo 3.
Vamos ler o 2. Vamos ler tudo. Louvai, aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascer do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, a sua glória acima dos céus. Hoje eu vou deixar duas músicas. A primeira, que é essa que fala do fogo que queima dentro de nós, e a segunda que fala essa que o incenso suba e que do nascer do sol, do poente até o nascer do sol, é, o nome do Senhor seja louvado. Quando nós temos essa rotina, irmãs, de oração, de jejum, mas isso com prazer, isso sem pesar, isso sem aquela coisa maçante religiosa, por isso que nós precisamos do fogo, porque se não tiver fogo, é mera religião, e Deus não é isso que agrada. A Bíblia diz que o Senhor, o que atrai o olhar do Senhor é um coração contrito, quebrantado. Então, esse fogo é que vai fazer com que a gente ministre ao Senhor. Nós somos reis e sacerdotes para ministrar ao Senhor. Em alguns momentos, o sacerdote vai ser usado para interceder pelo povo. Em alguns momentos, o sacerdote vai ser usado para ajudar, levar outros a aprender a ser um sacerdote, a sacrificar ao Senhor, mas o propósito do Senhor nas nossas vidas é que sejamos reis e sacerdotes todos os dias. Todos os dias, quando você acorda e ministra ao Rei dos Reis, declara a grandeza e a majestade do Senhor, você está sendo uma sacerdotisa para o Senhor. Talvez ninguém está te vendo, mas a nossa voz, eu já falei isso nos devocionais passados, nossa voz há um poder no nossa voz, há um poder no timbre da nossa voz. É necessário que a gente fale para que ecoe em toda a terra a nossa adoração, a nossa palavra, que a gente junte-se com os remanescentes fiéis. Em toda a terra, no quatro cantos da terra, existe remanescentes fiéis. Existe talvez lá no Nordeste uma senhorinha, um senhorzinho que tem fé, que é um homem de Deus, que tem experiência com Deus. Existe lá na Europa, lá no Oriente Médio, em todo lugar existem os remanescentes. E quando nós levantamos a nossa voz, e eles também levantam a voz deles, aquilo ecoa sobre a terra. E por mais que a terra pareça estar num caos profundo, ainda existem os remanescentes fiéis. Aqueles que levam a arca da presença de Deus. Aqueles que, quando acende o fogo do sacrifício, chamam a presença de Deus. E neste dia, nesses dias, irmãs, o Senhor está nos preparando para isso. Você é uma sacerdote do Senhor, uma sacerdotisa do Senhor? Você acende o fogo todos os dias ou você tem deixado ele apagar? Né? O cansaço, as distrações. E eu estava aqui entendendo o seguinte também, para que a gente não deixe esse fogo apagar, para que ele seja constante na nossa vida, a gente precisa gastar o nosso tempo com aquilo que é importante. É importante, os mínimos detalhes. E é como um bebê, tá? Quando você ganha um bebê, a, a, a- não importa se você tem milhões de coisas para fazer. Talvez você é mãe de outros filhos, ganhou um filho novo, não importa. O bebê é a prioridade neste momento. Então, cada detalhe pequenininho é que vai gerar essa vida, que vai fazer com que essa vida seja completamente crescer saudável, nutrida. Então, a vida espiritual é dessa maneira. Não importa se temos milhões de coisas para fazer. O primordial, em primeiro lugar, é o seu relacionamento com Deus. E eu quero começar a deixar aqui para vocês: aprendam a fazer devocionais para você e Deus. Aprenda a ter um momento com você e Deus. Irmãs, se vocês não descobrirem isso, eu sinto muito, a vida de vocês espiritual não vai romper, não vai crescer, tá? Isso é assim, é 100%, não tem como, não tem como. Às vezes as pessoas falam, mas eu não sei muito a palavra. Não sabe nem vai saber se você não ler. Mas eu não tenho muita experiência com Deus. Não tem, nem vai ter se você não buscar. Então, assim, a cada dia que você se coloca na presença de Deus, que você tem um momento com Deus por prazer, também não é ficar ansioso, querendo fazer tudo, saber tudo, é parar diante do Senhor. Você lê um salmo que você lê, olha o salmo que nós lemos.
Do nascer do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui já rende assim, rende vida e vida e vida dentro de nós. Então, assim, aprenda isso, irmãs. Aprenda a ter momentos com o teu pai. Aprenda a ter momentos com o rei. Então, nós somos os sacerdotes, nós somos o fogo, que nós venhamos queimar na presença de Deus. Nós somos o sacrifício e nós somos o incenso de aroma suave. Quando nós chegamos diante do Senhor, tem que subir o aroma suave. Né? Por isso nós precisamos nos lavar, nós precisamos nos limpar, nós precisamos tirar as mãos que fazem o mal, o coração que deseja o mal, a mente que maquina o mal, é ir nos limpando. Mas nós só vamos nos limpar quando nós estamos na presença de Deus, nos expondo à palavra de Deus. Se nós não nos expor à palavra de Deus, nós nem vamos saber o que nós precisamos ser limpo. Nós nem vamos enxergar. Muitas das coisas que a gente falou, e muitas até comentaram, né? Ai, mas eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha percebido dessa maneira. É chegado o tempo, irmãs, que o Senhor está abrindo os nossos olhos. Como vocês já perceberam que quantos milagres Jesus fazia de curar os olhos, né, curar os cegos? É chegado esse tempo. Todos os dias nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos. Todos os dias. Porque tem coisa na nossa vida que a gente não enxerga. E o inimigo tem trabalhado para que a gente não enxergue nada mesmo. Ele quer que a gente seja cego. E a Bíblia diz que é cego guiando cego. Então, que vocês tenham olhos abertos, enxergue o que realmente Deus tem para vocês. Nós somos, então, o sacerdote, o fogo, o incenso, o sacrifício. Muitas vezes nós queremos colocar coisas no altar do Senhor, mas o altar está com fogo apagado. E quando o altar está com fogo apagado, não tem como Deus fazer as coisas, porque ele é fogo vivo. Vocês lembram ali quando Elias é, ele destruiu ali os profetas de Baal, ele afrontou primeiro, ele falou, vamos ver quem é Deus mesmo? E ele clamou por quê? Pelo fogo. A manifestação do fogo é a manifestação da presença de Deus. Quando Deus falou com Moisés, fogo na sarça ardente. Deus é fogo consumidor. A palavra de Deus diz que Jesus é aquele que passeia no meio da igreja com olhos como chama de fogo que tudo vê. Tudo vê. Então, irmã, se você quer vitória, aprenda a colocar os seus problemas, as suas ofertas. Tem ofertas que nem têm sido recebidas. Talvez você fale, nossa, mas eu já fiz alguma coisa para Deus e não vi resultado. Talvez o seu altar está apagado, não tem fogo. Como é que ele vai receber? Né? Não adianta a gente fazer jejum se a gente não tem o fogo da paixão de Deus no nosso coração. Isso é apenas dieta, irmãs. Isso aí é apenas dieta. Qualquer outra pessoa faz. Os espiritualistas, como eu disse, fazem muito melhor que os crentes. Tá? Eu tava vendo a nova moda dos espiritualistas de beberem suco verde, ficarem só no suco verde por 30 dias. Qual é o crente que faz isso? Né? Não está aguentando ficar nem um dia. Não aguenta ficar nem um dia no jejum de Daniel, que está comendo tão bem, porque pensa no jejum que você come bem. Você pode comer arroz, você pode comer feijão, você pode comer verdura, legumes, frutas. Não aguenta, a gente não aguenta. Então, assim, talvez os nossos sacrifícios estão no altar de fogo apagado. E altar de fogo apagado é nada. Então, quando Elias coloca ali o sacrifício, o Elias é tão ousado, que ele fala: vamos meter água nesse altar. Eu vou meter água nesse altar, eu quero muita água. E Deus veio e fez o que fez na vida de Elias, porque Elias tinha um fogo de Deus. Moisés tinha um fogo de Deus. Daniel tinha um fogo de Deus. Esther tinha um fogo de Deus. Todos os homens da Bíblia tinham esse fogo. E nós precisamos desse fogo. E esse fogo é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu sobre a terra, ele desceu em forma de línguas de fogo sobre a cabeça do povo. Irmãs, busquem com todo zelo o fogo do Espírito Santo na sua vida. É isso que vai nos tirar do pecado, é isso que vai fazer com que a gente não resvala o nosso pé, é isso que vai fazer com que a gente não fique estagnado na vida. É o fogo de Deus. E o fogo de Deus, eu vou falar um negócio para vocês, ele é incansável. Vocês já viram fogo, gente? Que coisa absurda, né? Ele alastra questão de piscar de olhos.
Assim é o que Deus quer fazer conosco, esse fogo espiritual, esse fogo que vai matar os desejos da carne, que vai tirar essa frieza, essa mente que não entende as coisas, que quando lê a Bíblia e ouve alguma palavra, não é bem assim não, esse povo é fanático, esse povo é mesquinho, é bobinho, tadinho do povo, porque é o que Jeremias estava falando, eu sou zombado todos os dias. Você seguir ao Senhor, irmãs, é você realmente acabar tendo força para passar por isso. A gente é zombado todos os dias. É exagerado, mas não importa. Importa que nós estamos na presença dele todos os dias, todas as noites, todo momento. Você quer iluminar a vida de alguém? Você quer transformar o lugar que você está? Seja uma tocha viva na mão do Senhor. Chega com o fogo de Deus. O fogo de Deus é aquele que queima a fofoca, sabe? Aquele que queima aquilo que não provém de Deus, a discórdia, a desunião. Chega com o fogo de Deus. Você quer iluminar a vida de uma pessoa? É o fogo de Deus, não é o muito falar. Então é isso que eu tenho para falar hoje, amém? Vamos ser que o incenso suba e que o fogo jamais se apague. Ouça essas canções, deixa essas canções penetrar no teu espírito, porque são pessoas que entenderam, são pessoas que estão cantando, que escreveram as canções, que entenderam essa dimensão maravilhosa espiritual, amém? Senhor, eu quero te agradecer nesta manhã por este final de semana que está chegando. Nós estamos terminando a nossa terceira semana do propósito, são 21 dias buscando, Senhor, a tua face. Aquelas que têm feito jejum, Senhor, que seja aceito esse sacrifício hoje, que o fogo acenda e queime, Senhor, o nosso sacrifício, receba o nosso sacrifício, Pai, como aroma suave às tuas narinas. Senhor, em nome de Jesus, toque em cada irmã, que assim, o fogo alastre de uma para outra, que o fogo também seja levado para a igreja de cada uma delas, que o fogo acenda, Pai, e assim venha o teu avivamento, porque só vai vir o teu avivamento, Senhor, quando os teus filhos forem brasas vivas, foram chamas de fogo mesmo, que vai incendiar os locais que nós passarmos. Eu te agradeço e te louvo porque tu és bom e fiel, em nome de Jesus. Amém.